Oi, eu sou a Fran, casada com o Herbert, mãe do Eduardo, de 10 anos, e do Mateus, de 5 anos. Sou uma discípula de Jesus, mas não foi sempre assim. Embora eu tenha crescido em um lar cristão e bem cedo ainda, eu tenha entregue a minha vida a Jesus como Salvador, eu descobri há pouco tempo que eu ainda não tinha entregue a minha vida a Ele como um verdadeiro Senhor. Tinha alguns assuntos que eu achava que eu sabia muito mais do que a Bíblia. E embora eu cresce que ela fosse a palavra de Deus, eu não a aceitava integralmente. Eu era tão orgulhosa que eu me achava capaz de julgar a aplicabilidade da Bíblia nos dias de hoje, principalmente em textos que falavam sobre a missão da mulher. No dia do meu casamento, ao ler os votos, eu propositalmente pulei a parte que eu prometeria ser submissa ao meu marido. Eu achava a ideia de submissão um completo absurdo. Ser submissa a Deus tudo bem, mas a um homem isso não tinha sentido. O que eu não entendia é que eu não estava sendo submissa nem mesmo a Deus, já que eu não estava obedecendo os seus princípios registrados na palavra. Eu também não entendia que na minha mente haviam mentiras que estavam lá há tanto tempo que eu as julgava como verdade. Quando eu ouvia a palavra submissão, eu entendia subserviência, obediência irracional, escravidão, manipulação, abuso. Mal eu sabia que era minha mente que estava sendo manipulada e escrava de conceitos que não vinham do alto. Essa não era submissão planejada por Deus. Em 2017, passamos a fazer parte da família Monte Serra. No primeiro culto das mulheres que eu participei, foi muito duro. Ouvir a palavra da Martinha, enquanto ela pregava, o meu coração se fechava, pois ela estava confrontando diretamente todas as minhas mentiras de estimação. Eu saí extremamente incomodada daquela reunião, mas o engraçado é que ao mesmo tempo que eu sentia esse desconforto, eu me sentia atraída. As mulheres que diziam viver submissão eram diferentes do padrão da minha cabeça. Não eram mulheres sem cérebros, eram mulheres inteligentes, alegres, com personalidades e estilos bem diferentes. Estavam longe de ser pessoas que se anulavam. O Espírito Santo já estava trabalhando no meu coração. Em uma das celebrações, eu entendi que eu precisava me render à submissão. O mais engraçado é que não era esse tema da pregação, mas naquele dia o meu coração se quebrantou e se dispôs a buscar entender o que Deus esperava de mim como mulher. Busquei ler livros, alguns foram difíceis, mas um deles começou a fazer sentido e para mim foi transformador. O livro é Mentiras que as Mulheres Acreditam. Esse livro foi usado por Deus para renovar a minha mente. Eu descobri que logo eu que me achava tão esperta, tinha sido emaranhada em mentiras descaradas sobre o que era ser mulher. A partir desse livro, meu coração começou a ser mais receptivo às verdades de Deus. No final do ano de 2017, tivemos a Conferência de Mulheres, que foi outro marco na minha história. Nessa época, o meu coração já estava sedento por saber mais dessas verdades, que eu, com tanto tempo de igreja, não conhecia. Embora algumas das palavras tenham sido bem difíceis, elas foram novamente me confrontando. O Espírito foi me convencendo e me desafiando. Eu passei aquela conferência com o rosto inchado e os olhos vermelhos. Eu me sentia quebrada por dentro, mas desafiada a mudar a minha história. Até então eu não me considerava uma má esposa ou mãe, mas eu fui descobrindo que o padrão de Deus é bem mais elevado que o meu. E naquela conferência fui convidada a me voltar para minha família. Eu não achava que era possível nossa família ser sustentada sem que eu trabalhasse fora. Meus 2 filhos foram para a escolinha quando tinham apenas 4 meses de vida. Eu passava pelo menos 12 horas fora de casa, chegava cansada. Meus filhos e marido também estavam cansados. Eu estava dando o pior de mim para eles, era o pior do meu tempo. A nossa convivência era no pior período do dia.
Só almoçava com a minha família nos fins de semana, não conseguia nem levar nem buscar os meus filhos na escola. Tudo isso me deixava frustrada, mas eu achava que esse era o único jeito. Outra mentira que eu estava acreditando. Durante a conferência, eu fui claramente convidada por Deus a largar tudo, deixar o meu trabalho e me voltar para o meu lar, cuidar do meu marido e dos meus filhos, cuidar da minha casa, transformar meu lar em um Éden. Diante desse convite, eu senti um misto de alegria, medo e fé. Eu acho que eu largaria tudo naquela mesma hora, mas eu fui sabiamente instruída pela Lide a conversar com meu marido. Afinal de contas, ele era o líder da nossa casa. Um detalhe que eu não falei, meu marido era autônomo e a empresa não ia nada bem. Aos olhos humanos, era uma grande loucura eu largar o meu emprego. Quando conversei com ele, ele foi bem receptivo, mas me disse, vamos orar para que eu tenha um contrato fixo primeiro. E assim nós fizemos. No começo do ano de 2018, ele teve a oportunidade de fazer uns trabalhos como freelancer. E como ele é incrivelmente bom no que ele faz, a empresa quis contratá-lo. Era fevereiro e nós tínhamos um compromisso financeiro alto até abril. Nessa época, eu já estava esperando sair do meu trabalho, só depois de quitar essa dívida. Mas nós estávamos vivenciando a série Resoluções, como igreja, e uma das pregações foi: o que Deus te pediu, faz depressa. Foi daquelas pregações que parece que o pastor ouve o que está acontecendo na nossa casa. E embora o meu coração ainda estivesse um pouco temeroso por causa da parte financeira, nós obedecemos. Na última semana de aviso prévio, fui convidada a prestar serviços para aquela mesma empresa como terceirizada. Para resumir a história, a partir dali eu comecei a entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, pois Ele me proporcionou levar e buscar meus filhos na escola, trabalhar apenas enquanto estavam em aula e ficar com meu marido em dias de semana, já que neste novo trabalho ele viajava muito nos fins de semana. E se eu estivesse trabalhando em horário comercial, eu quase não o veria. Financeiramente não foi diferente. Deus foi nos abençoando a tal ponto que mesmo trabalhando a metade do tempo, as entradas foram praticamente dobradas naquele ano. Mas a minha jornada de aprender sobre missão da mulher não tinha acabado. Se é que um dia ela ainda vai acabar. Comecei a aprender por meio de cursos como o design divino interior, que não bastava eu ser submissa, eu precisava ser uma verdadeira auxiliadora e uma intencional encorajadora. Eu acredito que Deus vai se revelando à medida que conseguimos absorver a sua palavra. Deus é muito didático. Ele é como um professor que não vai ensinar uma equação de segundo grau enquanto a criança ainda não conhece os numerais. Então eu acredito que todas as vivências, experiências e aprendizados estavam me forjando e me preparando para novos desafios. Ano passado não tinha sido um ano tão fácil como o anterior, mas tínhamos começado este ano cheios de planos. Meu marido tinha retomado a empresa e estava a um passo de fechar alguns contratos para que pudéssemos ficar mais tranquilos. Era março e nós, como todo mundo, fomos surpreendidos pela pandemia. E como meu marido trabalhava com transporte de passageiros, tudo parou na área dele, tudo mesmo. Era hora de eu colocar em prática o que tinha aprendido. Eu precisava encorajar, auxiliar e me submeter. E não foi apenas a impossibilidade de trabalhar que nos afetou. Um pouco antes da pandemia, meu sogro teve um infarto. Há alguns meses atrás, meu pai descobriu um câncer. Há um mês atrás, a minha sogra caiu e fraturou a bacia, ficando impossibilitada de se locomover por um período. Mas surpreendentemente, Deus foi nos cuidando, provendo, curando e tratando o nosso coração. Eu posso dizer que este ano tem sido incrível, não pelas circunstâncias, mas pelo que Deus tem gerado em nós. Choramos muito, sofremos, mas nos unimos como casal. Estamos na melhor fase do nosso casamento. Conseguimos ter conversas profundas, identificar feridas e pedir para que Deus possa estar curando elas. E no meio de todo esse aparente caos, eu comecei a ver Deus me dizendo:
eu vou fazer uma coisa nova. Deus foi insistente. Eu achava que esse novo talvez fosse uma restauração na nossa família ou até mesmo a cura do câncer do meu pai. Mas há pouco mais de 2 meses, Deus foi se revelando e foi colocando sonhos no meu coração. Até então, eu tinha recebido muitos nãos para os meus sonhos. Tinha até achado que Deus não queria mais que eu sonhasse. Uma outra mentira. Mas esse algo novo que Deus colocou no meu coração era algo que estava há anos no coração do meu marido. Só que eu já tinha sido enfática e tinha dito para ele que eu não queria aquilo para mim. Em uma manhã de domingo, Deus foi me apresentando cada um dos meus sonhos frustrados e me mostrando que se eu mudasse a minha perspectiva, eles iam se encaixar perfeitamente aos sonhos que estavam no coração do meu marido. Deus queria que eu primeiro aprendesse sobre submissão para depois apresentar o quão bom era viver uma missão em comum. A partir daquele dia, verdadeiros milagres foram acontecendo na nossa casa, pequenos e grandes. Deus foi abrindo portas de forma sobrenatural. Hoje posso ver meu marido sorrindo novamente, planejando, sonhando e agindo. Eu não sei qual vai ser o fechamento dessa história e se esse sonho vai realmente se realizar, mas eu sei o que Deus tem gerado no processo e tem sido incrível. Há algumas semanas, meditando em Mateus 11, de 28 a 30, Deus me lembrou sobre o descanso que Ele pode nos dar. E eu refleti por quanto tempo eu carreguei fardos que eu não precisava, por quanto tempo eu achei que tinha que tomar a frente de coisas na minha casa, por quantas vezes eu não deixei meu marido cuidar de mim, porque eu achava que eu precisava provar, que eu podia me cuidar sozinha. Fardos. Mas Jesus disse para eu ir até Ele, que Ele vai me dar descanso. Diz também que é para eu aprender dele, que é manso e humilde. Quando eu tenho humildade para entender que eu não sei tudo, que eu preciso aprender de Jesus, Ele torna o meu fardo leve. Ele dá descanso para minha alma. Tomar o jugo de Jesus torna a minha vida mais fácil. Eu tenho experimentado isso. Entender minha missão como mulher não tem deixado a minha vida mais pesada, tem deixado mais leve. E eu tenho pedido que Deus continue mudando a minha mente, continue tirando as mentiras que me aprisionam e deixam tudo mais difícil. Como mulher, quero ter humildade para continuar aprendendo sobre qual é a verdadeira missão que Ele tem para mim. Nós consagramos nossa família a Deus.